Segunda-feira, 8 de dezembro. Seja bem-vindo ao TVU Jornal que começa agora. Imagens da Rua Amazonas. A partir de hoje, lojas de Votuporanga ficarão abertas até às 10 da noite. O horário especial segue até o próximo dia 23. Aos sábados, estabelecimentos abrem até às 6 da tarde. Esse é um dos assuntos de hoje e você vai ver também. Equipes de fiscalização da Prefeitura começam a multar terrenos com mato alto. Moradores de vários bairros sofrem com a infestação de escorpiões. Alguns já mudaram a rotina e vivem em alerta para evitar picadas. E os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Equipes de fiscalização da Prefeitura de Votuporanga começaram a percorrer os terrenos da cidade. Locais que forem encontrados com mato alto e sujeira vão receber multas. Eles serão limpos por funcionários da Prefeitura, mas a conta será encaminhada ao proprietário do terreno. A fiscalização está percorrendo todos os bairros. Nesse terreno, no bairro Alvorada, tratores e roçadeiras foram usados para acabar com mato alto em um imóvel. Assim como nesse caso, vários outros terrenos foram fiscalizados desde o dia 1º, em um trabalho que vai até 15 de janeiro. Os proprietários que não respeitarem as notificações receberão multa de 80 unidades fiscais do município, equivalentes a R$ 220,36. Além da multa, será emitida aos proprietários a taxa do serviço de limpeza, de 36 centavos o metro quadrado. Fiscalização, a partir do dia 1º de dezembro, nós estamos percorrendo os bairros da cidade para detectar os terrenos que foram limpos ou não pelos proprietários. E os terrenos que não foram limpos, a gente estamos tirando fotografia e esses terrenos estão sendo limpos e futuramente serão mandadas as contas para os proprietários. A gente solicita aí que os proprietários ainda visitem seus terrenos, porque nós começamos semana passada, do dia 1º de dezembro, e nós vamos até o dia 15 de janeiro percorrendo a cidade. Manter os terrenos limpos é dever de todos os proprietários. Todos já foram notificados pelos carnês de IPTU que devem manter os locais limpos durante todo o ano, em especial entre os dias 1º de março e 15 de abril, 1º de agosto e 15 de setembro e 1º de dezembro a 15 de janeiro, quando a equipe de fiscais efetua a fiscalização em toda a cidade. Ainda segundo a Prefeitura, esse tipo de fiscalização seguida da limpeza dos terrenos não tem como objetivo apenas a multa, mas solucionar o problema que pode trazer riscos à saúde pública. Porque a multa só em si ela não é interessante para a Prefeitura. E sim, a Prefeitura tanto é que a gente tem que limpar esse terreno e depois mandar a taxa de limpeza e a multa junto. Porque o interessante para a Prefeitura é a limpeza dos terrenos, porque evita, agora nessa época agora, a proliferação de dengue, a leishmaniose, os animais peçonhentos, entendeu? Essa é a nossa preocupação. Outras informações pelo telefone 3423-1732. Denúncias de terrenos com mato alto podem ser feitas pelo telefone 0800-770-3590. E moradores de vários bairros de Votuporanga sofrem com a infestação de escorpiões. Algumas pessoas já mudaram a rotina e vivem em alerta para evitar picadas dos bichos. E um animal tão pequeno como esse gera grandes preocupações, principalmente nesta época do ano. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Butantan revelou que os acidentes com animais peçonhentos aumentam 30% entre dezembro e março. Só em Votuporanga, de janeiro a novembro deste ano, 106 pessoas foram picadas por escorpiões, assim como este aqui, o escorpião amarelo. Essa é a espécie mais comum em nossa região.
Dona Leonice é uma delas. A auxiliar de cozinha foi picada no braço enquanto estava trabalhando. Ela conta que a dor é insuportável. Tomei, acho que foi soro, uma injeção que eles aplicam na gente, né? O veneno deles sobe demais pelo corpo. Foi rapidinho. Mas ficou dolorido ainda algum dia? Como que foi? Ficou muito dolorido, uns dias ainda. Fica vermelho na região que pica, né? O bicho pica, fica vermelho. Fica uns dias meio dolorido, mas logo passa. O calor e as chuvas típicas de verão aumentam o número do aparecimento de escorpiões. A infestação acontece no verão porque é neste período que eles se reproduzem. E o local preferido desses animais são os úmidos, principalmente os que têm acúmulo de madeira ou outros materiais. Um escorpião pode ter até 40 filhotes por ano. Na verdade, é mais pelo clima mesmo, né? Então, agora começa a primavera, verão. Então, o calor é propício para a reprodução desses animais e também a vinda das chuvas, né? Então, com o aumento da quantidade de água, a umidade relativa do ar aumenta e o calor são os dois fatores primordiais para a reprodução desses animais. E quem for picado por um escorpião ou outro animal peçonhento deve procurar o mais rápido possível uma unidade de saúde. Mas alguns cuidados podem ser tomados imediatamente, como lavar o local com água e sabão e beber bastante água. Uma vez a pessoa sendo picada, a gente orienta cuidados básicos, assim, como colocar um gelo no local ou até mesmo tomar um analgésico comum em casa. Mas criança ou no caso de uma picada onde se manifesta uma dor mais intensa, é indicado aí um pronto atendimento para ser reavaliado. E um outro assunto que já começa a preocupar as autoridades de saúde de Votuporanga é o surgimento da febre chikungunya. O nome é bem complicado e mais difícil ainda é a cura desta doença. Febre acima de 38,5 graus, dor intensa nas articulações, dores de cabeça e manchas na pele. Sintomas muito parecidos com a dengue, mas também da febre chikungunya, que pode levar o paciente à morte ou deixar sequelas para toda a vida. Os sintomas passam de 7 a 10 dias, só que essa dor nessas articulações que foram cometidas na fase aguda, ela pode se prolongar em 10% dos casos até 3 anos na população. A primeira vez que se ouviu falar desta doença foi na década de 50 na Tanzânia e tem como significado aquele que se dobra, porque a pessoa infectada sente tanta dor que chega a se encurvar. No Brasil, ela chegou este ano. No estado de São Paulo, já foram 87 suspeitas e 27 casos confirmados. A previsão da Secretaria da Saúde é de que até o mês que vem, Votuporanga tenha casos da febre chikungunya e alerta para o combate dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Para a prevenção da doença, a população deve tomar entre os cuidados a água parada, que é o principal foco do Aedes aegypti, o transmissor da febre chikungunya. Nós temos que ter muita cautela, temos que abrir as nossas portas para o pessoal, para o agente da CCs, para o agente comunitário, porque a intenção deles é minimizar os agravos que podem acontecer com você e com a sua família. É preferível você desligar uma panelinha na hora do almoço e dar 5 minutos para o agente entrar dentro da sua casa, do que você ter meses e meses de uma febre danada chamada chikungunya. Além dessas formas de prevenção, a população pode colocar telas em portas e janelas das casas e usar repelentes. O cuidado especial é com grávidas, crianças e idosos. Lembrando que a gestante, se ela contrair a febre do chikungunya, no período em que está para ter o parto, intraparto, isso pode atingir o recém-nascido com a doença e as consequências são gravíssimas. 828 casos de infecção pelo vírus chikungunya já foram diagnosticados no Brasil. Do total, 299 foram transmitidos dentro do próprio país e outros 39 casos foram importados, ou seja, os pacientes foram infectados durante viagens a outros países. Informações divulgadas pelo Ministério da Saúde. A infecção pelo vírus chikungunya provoca sintomas parecidos com os da dengue, porém bem mais dolorosos.
Fim de semana violento na região noroeste paulista, com 10 mortes no trânsito, 9 em rodovias. No mais grave, no sábado, um homem de 35 anos morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas em um acidente na estrada vicinal Joaquim José Bittencourt, em Santópolis do Aguapeí. Segundo informações da polícia, um carro dirigido por Leandro Alves foi atingido por um outro veículo que vinha no sentido contrário. Leandro chegou a ser socorrido, mas morreu na Santa Casa de Penápolis. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. João Batista Jacinto da Silva, de 82 anos, foi atropelado na rua General Osório, na altura do Parque Industrial em Rio Preto. O aposentado foi atingido por uma moto que estava na contramão. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. Silva sofreu graves ferimentos na cabeça e um corte profundo no braço. Está internado em estado grave na UTI do hospital de base. A Polícia Civil ainda não identificou o autor do atropelamento. A Justiça de Rio Preto condenou a ex-cartorária do Fórum, Sandra Ruvieri, a 9 anos de prisão em regime fechado. Ela é acusada dos crimes de tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Além da prisão, a Justiça determinou a perda do cargo público exercido pela ex-cartorária e o pagamento de uma multa de 66 salários mínimos. A decisão é do juiz da 5ª Vara Criminal, Caio César Meluso. A ex-cartorária está presa na cadeia de Inhandeara. Ela pode recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje a administração pública municipal não funciona em Rio Preto, devido ao feriado municipal da Imaculada Conceição. Alguns órgãos municipais ficam abertos para garantir atendimento de urgência. Muitos serviços mantêm o telefone de plantão para emergências, como é o caso do SEMAI. E chegou a hora de sabermos como fica o tempo neste começo de semana em Votuporanga e região. A semana começa com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 33. Neste momento, 30 graus. E no próximo bloco, a partir de hoje, lojas de Votuporanga ficam abertas até às 10 da noite. E ainda tem os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. A gente volta já. E a partir de hoje, as lojas de Votuporanga ficarão abertas até às 10 da noite. O horário especial segue até o próximo dia 23. Aos sábados, os estabelecimentos abrem até às 6 da tarde. E no dia 23 de dezembro, um domingo, o horário será das 10 da manhã às 3 da tarde. E agora o assunto é voluntariado. Semana passada foi comemorado o Dia do Voluntário. E em Votuporanga, diversas pessoas dedicam o tempo a ajudar as outras. Só na Santa Casa, são cerca de 200 pessoas. Quem vê seu José concentrado assim, não imagina o trabalho que ele faz. Ele é conselheiro tutelar em Álvares Florense. Nos tempos livres, se dedica ao trabalho voluntário, como este na Santa Casa de Votuporanga. Cadastra as notas fiscais pelo menos uma vez por semana. Antes, ele as recolhe no comércio de sua cidade e também de Votuporanga. Faço trabalho voluntário porque eu acho muito gratificante para o ser humano poder estar contribuindo em causas sociais. Aqui no Bazar do Bem também é um ponto de encontro daquelas pessoas que dedicam um pouco do tempo para quem precisa. São 20 mulheres. Dona Maria é uma delas. Depois que aposentou, teve mais disponibilidade de fazer o bem ao próximo. O trabalho voluntário, além de ser útil a alguém, ele nos traz satisfação pessoal, muita alegria
enfim, tudo de bom. Trabalhos como este, principalmente em hospitais, são de grande importância e os benefícios não são apenas para quem recebe os cuidados. Nós não temos só voluntários aposentados, só pessoas idosas, nós temos pessoas mais novas e mais jovens também. No entanto, a grande maioria são senhoras já aposentadas, mulheres. E a gente sabe que quando a pessoa aposenta, ela acaba ficando com o tempo um pouco ocioso, né? Então as pesquisas mostram que hoje em dia, melhor que fazer palavra cruzada para a memória é participar de um grupo social, estar inserido socialmente, estar se relacionando com outras pessoas, né? E um trabalho voluntário, quando você faz o bem, isso é importante para esses voluntários, para essas pessoas, elas se sentem bem. O que diga Dona Cleusa, que há mais de 10 anos também se voltou ao trabalho comunitário. Depois que você se aposenta, não tem o que fazer, você fica em casa assistindo televisão, né? E se você puder ajudar alguém, eu acho muito bom. É gratificante? Muito gratificante, muito. Eu estou me sentindo assim, ó, outra pessoa. E agora chegou a hora do esporte com Josiano Garofolo, que já está aqui, o palmeirense mais feliz da região de Votuporanga, o palmeirense mais santista de Votuporanga, ou melhor, acho que hoje todos os palmeirenses são santistas, né, Josiano? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. De volta, né, Luciano? Boa tarde a todos que acompanham o TV Jornal, primeira edição. É verdade, assim, não é motivo para comemorar, eu acho, né, o Palmeiras se livrar do rebaixamento. Só que ontem, eu, pela primeira vez na minha vida, gritei e vibrei com o gol do Santos. E eu tenho certeza que muito palmeirense também teve a mesma experiência, né? Principalmente os que estavam lá na Arena Palmeiras, né? E depois que o Palmeiras empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense, ficou torcendo ali de olho no jogo do Santos, que ainda não tinha terminado. Se o Vitória fizesse um gol naquele momento, o Palmeiras estaria rebaixado. Mas aí, aquele gol do Santos, né, o gol do Thiago Ribeiro, que é aqui da região, se eu não me engano, de Ponte Gestal, está sempre em Votuporanga, dando uma volta de carro, aí todo mundo já viu o Thiago Ribeiro aqui por Votuporanga, fez esse gol que deu alento, né, fez o torcedor palmeirense respirar aliviado. E eu também, né, assim como vários, né, palmeirenses aqui de Votuporanga, esse gol do Thiago Ribeiro vai ficar na história, o gol do Santos que valeu para o Palmeiras. E agora é hora do Palmeiras se reconstruir, né? Pensar muito bem no que deu errado esse ano, para que em 2015 tenha uma campanha melhor, né? Agora que acabou esse problema de estádio, vai poder mandar o jogo na sua casa, vai poder ter uma renda melhor e poder ter um time à altura da sua torcida, Luciano. É isso aí, eu, como corintiano, é verdade isso, eu não queria que o Palmeiras caísse. Tá. Não queria. Tá bom, não vou entrar em polêmica. No campeonato do ano que vem sem o Palmeiras. Verdade. Agora, já falando em Corinthians não teve jeito, no último minuto acabou ficando na pré-Libertadores. Exatamente, o Campeonato Brasileiro, para quem questiona ainda esse método de pontos corridos, né, dizendo que é meio sem graça, que não tem mais aquelas semifinais, finais, aqueles jogos emocionantes. Eu concordo, eu sou um deles. Eu também, às vezes, só que quando você vê um time igual o Cruzeiro, que com justiça foi mais organizado, ser o campeão brasileiro, você vê que é um campeonato que premia, dá o prêmio realmente para quem é o mais competente. E mesmo assim, mesmo nessa forma, tem jogos emocionantes. Foi assim no sábado e foi assim no domingo. No sábado, o Corinthians ganhou, né, do Criciúma por 2-1. Teve até um lance polêmico no primeiro gol. Mas depois uma bela jogada do Corinthians, uma grande troca, uma troca de bola bem bonita, né, bastante eficiente. Fábio Santos fez o gol da vitória. Corinthians estava lá quase já no fase de grupos da Libertadores, na terceira posição. E aí o Internacional, né, após os 40 minutos do segundo tempo, virou sobre o Figueirense e conseguiu o terceiro lugar, né? Jogo até bastante polêmico, teve o pessoal querendo agredir o juiz da partida. E com esse resultado, o Internacional termina o Campeonato Brasileiro na terceira posição e o Corinthians vai para a quarta posição, vai disputar a pré-Libertadores para, caso se classifique, jogar a fase de grupos no grupo que está o Danúbio, São Paulo e também o São Lourenço da Argentina. Ruim para o Corinthians porque vai ter que começar a pré-temporada mais cedo, vai ter que se apresentar mais cedo em janeiro para essas partidas de pré-Libertadores. Corinthians, né, que também está nessa pendenga com o Mano Menezes também. Além de cair na pré-Libertadores, ainda caiu no grupo da morte, né? Ou seja,
Enfim, mas pelo menos estava participando. Quem quer ser campeão não pode escolher time. É que o Corinthians, aliás, o pessoal bem crítico, né, Luciano? Você vê um time que terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá demitindo o treinador, a torcida fica um pouco brava, mas eu acho que um pouco pelas atuações do time nesse campeonato, né? Grandes vitórias contra times que estão na parte de cima e derrotas lamentáveis com quem estava na parte de baixo. É isso aí, agora mudando de assunto, vamos falar sobre o CAV. Hoje de manhã você esteve lá na sede do CAV, tem alguma novidade? Isso mesmo, eu fiz uma entrevista com o supervisor de futebol, o Anderson Negrini, para o programa Meio de Campo, né? Para acertar, ele falar para a gente como é que estão os últimos detalhes da Alvinegra para o Campeonato Paulista da Série A3. Essa entrevista inteira vai ao ar no programa Meio de Campo de hoje à noite, mas vamos dar uma olhada no que ele fala, principalmente da apresentação do elenco do CAV, que acontece na semana que vem. Dia 15 está chegando, né? A diretoria já marcou a apresentação com os atletas 9 horas da manhã. Falta só definir ainda o local. A gente ainda não sabe se vai direto para o Plínio ou se a gente vai fazer um evento aqui no prédio da Associação Comercial, lá no Anfiteatro. Que a gente quer divulgar os patrocinadores, tudo. Ainda estamos com algumas pendências aí para fechar com alguns patrocinadores, mas acredito que até na metade dessa semana já deva estar todo solucionado já esses acertos aí. E de que a gente pode dizer para o torcedor do CAV é que vai vir um time bem competitivo. Este é um pequeno trecho da entrevista do Anderson Negrini, a entrevista completa você acompanha às 7h15 da noite, após o TV Jornal 2ª edição, no programa Meio de Campo. Luciano. Ok, Josiano, obrigado, boa tarde. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, um ótimo começo de semana e até amanhã.